Olá, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, Denísio Queiroz, trazendo aqui a lição de número 2 da revista Betel, onde nós vamos estudar aqui os 12 profetas menores do Antigo Testamento. Você que é novo por aqui, se inscreve no canal, deixa seu like, participa juntamente conosco. Sou Denísio Queiroz, professor de Escola Bíblica Dominical, formação bacharel em Teologia, e para a glória de Deus estamos fazendo aí a pós-graduação em aconselhamento pastoral e também terapia familiar, tá certo? Iniciando a lição de número 2. A lição de número 2 tem o tema Oséias, o amor de Deus e a chamada ao arrependimento. Texto de referência, Oséias 1, do 1 ao 3, 11 e verso 4. E esta é a revista que nós tomamos por base das nossas aulas Betel Dominical Adultos, Profetas Menores do Antigo Testamento, tá certo? Então compartilhe essas aulas para mais pessoas, que eu creio que Deus vai aí falar poderosamente através dessas aulas. Texto áureo e verdade aplicada. O que nos diz? Porque eu quero misericórdia e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. Oséias 6:6. O texto já está dizendo que Deus quer o que? A misericórdia. Ela vem primeiro do que os sacrifícios, tá certo? A mensagem de Oséias aponta para o imensurável amor de Deus, que o moveu a enviar Jesus Cristo para salvar pecador e fazê-lo membro da família de Deus. Esse amor é imensurável, esse amor é incondicional. A Bíblia diz que Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Está escrito em Romanos 5:8, tá certo? Então vamos dar continuidade, introdução. A mensagem de Oséias era centrada na quebra da aliança do povo de Israel com Deus. Sua vida pessoal era uma ilustração pedagógica do amor de Deus e da infidelidade de seu povo. Então Oséias está trazendo aqui uma representação do amor de Deus diante a infidelidade do povo de Israel. Motivo de oração. Ore por mais sensibilidade espiritual e amor ao próximo. Isso aqui é muito importante. Jesus nos disse: amar o próximo como a ti mesmo. Ponto de partida. Oséias nos ensina sobre os limites do amor de Deus, ou seja, esse amor que aí é incondicional. E os pontos que nós vamos estudar no decorrer da nossa lição. O primeiro ponto, o cenário da mensagem do profeta Oséias. 1.1, conhecendo um pouco mais o profeta. 1.2, o engano do culto a Baal. E 1.3, as consequências da infidelidade de Israel. Já o ponto 2, os acontecimentos na vida de Oséias. 2.1, o casamento de Oséias, o retrato da infidelidade de Israel. 2.2, os filhos de Oséias e as mensagens de Deus. E o 2.3, o drama pessoal do profeta. E o ponto de número 3, Oséias para os dias de hoje. 3.1, o extraordinário amor de Deus. 3.2, uma chamada ao arrependimento. E por último, o desafio de amar outra vez. E por último, a nossa conclusão. Então vamos lá, já entrar aqui no nosso primeiro ponto. O cenário da mensagem do profeta Oséias. Em um período de apostasia, onde a adoração aos deuses de outros povos pagãos configurava uma quebra da aliança do povo de Israel com Deus, o profeta Oséias foi chamado para pregar a mensagem de infidelidade. Dessa forma, o povo vai chamando ao arrependimento, aí a voltar-se para Deus. Então o povo nesse período é chamado: olha, vocês têm que se arrepender e se voltar para o Senhor. Tópico 1. Conhecendo um pouco mais o profeta. A narrativa bíblica não traz muitas informações sobre os antecessores de Oséias, a não ser que seu ministério foi exercido nos reinados de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, reis de Judá, e de Jeroboão II, rei de Israel. Oséias 1:1.
Foi contemporâneo do profeta Isaías e possivelmente também dos profetas Amós e Miqueias. Viveu no mesmo período, na mesma época que Amós e Miqueias. Seu ministério prosseguiu por um período de aproximadamente 40 anos ou mais. Contudo, não havia consenso entre os comentaristas. Ele viveu numa época de turbulência na política interna e no cenário internacional. Ou seja, nós não vemos tantos detalhes sobre esse profeta. O que nós podemos ver é que ele estava ali possivelmente sendo contemporâneo de Amós, contemporâneo de Miqueias, tá certo? Então não há tanta coisa para se falar da vida pessoal, até porque o propósito da Bíblia é focar, centralizar a questão do amor de Deus e da infidelidade do povo de Israel. Agora aqui nós vamos para a continuação com um comentário para nos ajudar na nossa aula. Introdução ao estudo do Antigo Testamento. Eza Costa aqui e Reinaldo Leandro, Plácido, né? CPAD 2019. Quem era Oséias? Oséias era filho de Beeri e profetizou para Israel no reino do norte. Não havia citação a respeito de seu chamado ao ofício profético, mas informes do livro nos permitem saber algo sobre a sua personalidade. Somos informados pelas escrituras que ele era afetuoso e compassivo, à semelhança de Jeremias, e não tão austero quanto Elias. Recebeu ordem do Senhor para casar-se como prostituta. Oséias foi contemporâneo de Isaías, Amós e Miqueias. Tinha suficiente posição social para que o nome de seu pai fosse mencionado, Beeri. Ou seja, aqui nós vemos esse belo comentário a respeito do que anteriormente a gente já estava vendo. A contemporaneidade, quem era aqui o seu pai, o momento que ele viveu. Nós vemos que o próprio Deus foi que deu a ordem para que ele viesse casar com a prostituta, que a prostituta estava representando a infidelidade do povo de Israel. Continuando. Agora nós vamos para o tópico 1.2. O engano do culto a Baal. O capítulo 2 narra a metáfora do marido que ama uma esposa infiel, para ilustrar e exortar o povo de Israel sobre o adultério que cometia ao adorarem outros deuses. Ou seja, aqui entra o que nós chamamos de prostituição espiritual, quando o povo volta-se para adorar aos deuses pagãos, a Baal, e aí eles quebram essa infidelidade, essa aliança com o Senhor. Então Oséias traz essa representação do marido que estava ali amando a esposa infiel. Em sua mensagem, o profeta busca provar que a prosperidade de Israel experimentou foi um presente de Deus, ou seja, a bênção que havia sobre a vida de Israel foi um presente dado pelo Senhor. O Senhor da Aliança. No capítulo 3, o profeta narra sua experiência em que Deus o manda se casar com uma mulher adúltera. Essa narrativa do profeta com a metáfora do seu casamento simboliza o conflito entre a adoração a Deus de Israel e as práticas da religião cananeia, particularmente o culto a Baal. Ou seja, esse culto a Baal veio aí dos cananeus. E aí o que estava acontecendo? Alguns dos israelitas estavam aí caindo nessa prática. E isso estava o quê? Não trazendo alegria ao Deus de Israel, a qual Israel deveria ter apenas o Senhor como seu Deus. E Deus levanta aí Oséias para mostrar o seu amor, que mesmo o povo estando caído, o Senhor continua amando o seu povo de Israel. E aqui nós temos a nossa continuação e um comentário, um novo comentário bíblico, Antigo Testamento. Como Israel se recusou a reconhecer o Senhor como a fonte de prosperidade na agricultura, Deus tiraria as suas bênçãos e não mais supriria as necessidades da nação. O que acontece? Baal é o deus da fertilidade, então as pessoas acreditavam que Baal é que estava trazendo prosperidade na agricultura, mas é o Senhor Deus é que estava trazendo essa bênção ao povo de Israel. O Senhor exporia publicamente a infidelidade de Israel por meio do julgamento.
A afirmação diante dos olhos dos meus namorados indica que os ídolos de Baal seriam incapazes de ajudar Israel, provando assim o quão era vão adorá-los. Ou seja, adorar a Baal nada de positivo traria, nada de crescimento viria para Israel. 1.3. As consequências da infidelidade de Israel. A infidelidade de Israel trouxe drásticas consequências, é o que nós vamos ver agora. Oséias buscava entender as suas causas que traziam sofrimento ao povo e descobriu na apostasia deles a razão de todas as mazelas que enfrentavam. Eles haviam se afastado de Deus, o Criador de todas as coisas, que os acompanhou e não os desamparou em toda a sua jornada, desde seus pais até aquele momento. Então, o que Oséias fica se perguntando? O que está acontecendo? Por que está vindo esses males? Por que está vindo essas mazelas? Por que está vindo tudo isso sobre Israel? E aí ele viu que o povo estava aí apostatando, estava dentro da apostasia, estava deixando ao Senhor seu Deus para buscar outros deuses. E aí a consequência estava vindo sobre Israel. O profeta, totalmente engajado em sua realidade social, política e religiosa, buscava alertar seu povo para o perigo do engano de seus líderes religiosos. Por isso, sua mensagem foi uma dura crítica à sociedade que usava a religião como pano de fundo para atender seus próprios interesses. Ou seja, Oséias traz essa denúncia ao povo. Agora vamos ver aqui um comentário, continuação em um comentário do R.N. Champlin. O que é que Champlin vai dizer? Um profeta ou sacerdote não podia tomar como esposa uma mulher prostituta, sobretudo se ela continuasse praticando a sua arte, entre aspas, né? Isso aí não é arte, se prostituir, né? É assunto de discussão se a esposa de Oséias já era uma prostituta ou se ela se prostituiu depois de ter casado com ele. Ou seja, na época, um sacerdote, um profeta não podia se casar com prostituta. Havia esse paradigma. E aí fica a questão, a discussão. Será que Oséias casou, ela já era prostituta ou ela se prostituiu depois? Aqui o Champlin traz esse comentário. Este versículo considera isoladamente, subtende a primeira possibilidade. Encontramos aqui uma ordem altamente irregular, dada pelo próprio Yahvé. Todas as regras deveriam ser quebradas. Esse homem santo deveria buscar uma prostituta ainda praticante para tomá-la como esposa. Através de tão estranha circunstância, seria ensinada uma lição objetiva espiritual. A nação de Israel era essa prostituta adúltera. E Yahvé era seu marido. Olha só, pessoal. Deus manda Oséias casar com uma prostituta. E aí, para quebrar esse paradigma, as pessoas não entenderam como pode, já que um profeta não pode ter essa prostituta. Mas aqui é uma representação. A nação de Israel estava representada por essa prostituta adúltera, e Israel e Oséias fazendo ali a representação do amor de Deus, que ele era esse marido que estava amando ela mesmo se prostituindo, tá certo? Então vamos lá, agora vamos para o nosso ponto de número 2. Os acontecimentos na vida de Oséias. A interpretação dos acontecimentos na vida pessoal de Oséias tem causado extensões de discussões no meio dos intérpretes e estudiosos das Escrituras sobre a literatura ou alegoria do texto. O drama familiar do profeta deve ser compreendido como literal ou alegórico. Olha só, pessoal. Aqui há uma discussão entre os estudiosos, os intérpretes das Escrituras. O texto está escrito de forma literal. Ele foi lá realmente e casou com uma mulher prostituta. Ou é alegórico, é apenas uma ilustração. Então, é o que nós vamos ver agora no decorrer da nossa lição. 2.1. O casamento de Oséias.
O retrato da infidelidade de Israel, a peculiaridade do livro de Oséias, reside no fato de que Deus usa o casamento e a infidelidade como figuras antagônicas para denunciar a infidelidade de seu povo. Então Deus está usando aqui um modelo de casamento para mostrar o erro que Israel estava cometendo e como Deus estava se sentindo. O adultério não deve estar presente em nenhum relacionamento, ainda mais em um relacionamento baseado no amor e na aliança. Quando a vida espiritual é marcada pela infidelidade a Deus, todos os outros relacionamentos certamente estão em risco. A decadência espiritual precede a decadência moral. O que está acontecendo, pessoal? Então, se a minha vida espiritual com Deus ela não está bem, nada em minha volta vai estar bem. Se eu não estou bem na presença do meu Senhor, tudo que está em volta está em risco. Seja os meus relacionamentos, seja a minha vida financeira, seja a minha vida profissional, sentimental, tudo isso vai estar em risco, tá certo? Então aí a decadência espiritual precede a decadência moral. Então, moralmente, quando nós estamos aí dando um mau testemunho, aí logo pode ter certeza que também virá queda espiritual. Continuação aqui e outro comentário. Um novo comentário bíblico, Antigo Testamento. Quando Deus estabelece um relacionamento, ele exige absoluta lealdade. Por intermédio de Oséias, o Todo-Poderoso anunciou que aplicaria um severo julgamento para libertar seu povo do torpe religioso e chamar sua atenção. Olha só, pessoal. A Bíblia diz: o que ligares na terra será ligado no céu, e o que desligar na terra será desligado no céu. Então, quando Deus ele estabelece esse relacionamento, ele quer aí uma exigência absoluta de lealdade, de fidelidade ao Senhor. Esse julgamento tomaria a forma de secas, invasões e exílio. Apesar do rigor desse ato ter dado a impressão de que Israel seria abandonada para sempre, o Senhor pretendia restaurar o seu povo. Deus apenas queria o quê? Trazer uma disciplina para Israel. Onde teve invasões, onde teve exílio, onde teve seca, o povo passou alguns momentos difíceis, mas Deus estava tratando ali o seu povo. Agora vamos para o 2.2. Os filhos de Oséias e as mensagens de Deus. Os 3 filhos de Gomé e Oséias traziam em seus nomes mensagem de Deus para o povo de Israel, Lo-Ruama e Lo-Ami. Propositalmente, a mensagem contida nos nomes revelava o crescente descontentamento de Deus para com seu povo, mas também transmitia esperança, amor, restauração e renovação. Jezreel significa Deus semeia. Também era o nome da cidade onde Jezabel, a idólatra sanguinária, foi morta. Este nome invocava juízo. Jezreel, onde Deus julgou os idólatras. Continuando. A menção do nome do menino ensinava as pessoas sobre o juízo iminente de Deus. Lo-Ruama significa não compaixão. A menção do nome da menina ensinava que a compaixão de Deus tem limites. Deus julgaria seu povo como se fosse uma nação idólatra, sem compaixão. Lo-Ami significa não meu povo. Esse era o filho mais novo. Juntando os 3 significados, a mensagem é a seguinte: Deus julgaria Israel como uma nação idólatra e sem compaixão, porque não era mais o seu povo. Olha só, a junção dos 3 nomes traz uma mensagem para Israel. E aqui o nosso comentário. Very W. Wisbes. Podemos traçar a história de Israel por meio dos nomes dos 3 filhos de Oséias. Jezreel significa disperso, refere-se à época em que Deus espalha Israel entre as outras nações. Lo-Ruama significa desfavorecida, quer dizer que o Senhor
retira sua misericórdia da nação e permite que ela sofra por seus pecados. Lo-ami significa não, meu povo. Refere-se àquela época do programa do Senhor em que Israel não comunga com ele e não é o seu povo como antes fora. Ou seja, Deus traz essa mensagem aqui através desses nomes, né? Oséias 2.1 informa que haverá um tempo em que o Senhor chamará Israel de meu povo e de favor, quando Cristo retornar, restaurar a nação e estabelecer seu reino justo. Oséias 3, do 3 ao 5, apresenta um resumo da condição espiritual de Israel. Olha só que comentário maravilhoso. E agora nós vamos para o ponto 2.3. O drama pessoal do profeta. Como já vimos, Deus escolheu a história triste e peculiar de Oséias a fim de revelar o seu coração e manifestar o seu amor. A história do casamento de Oséias não é aquela que os livros e os filmes mostram sem qualquer problema real. Não foi bem assim, tá, pessoal? Ele teve sim uma vida de casado, teve seus filhos e teve seus problemas como qualquer casais tem. A vida do profeta, além de ilustrar a infidelidade do povo para com Deus, também traz à tona o drama de muitos casamentos que estão em toda parte, inclusive nos arraiais do povo de Deus. Como dito anteriormente, a decadência espiritual precede a decadência moral, e isso tem acometido muitas famílias, onde os filhos são os mais prejudicados quando a infidelidade nas relações chega aos lares, ou seja, quando os cônjuges acabam traindo uns aos outros, e quando há uma separação, pessoal, quem sofre primeiro é os filhos, tá? É muito ruim você ser criado sem seus pais. Quem já passou por isso sabe. Continuação em um comentário aqui, o novo comentário bíblico do Antigo Testamento. O ciúme e a disciplina do Senhor podem parecer inapropriados, mas a resposta divina ao pecado de Israel é, na verdade, prova de seu amor e comprometimento. Deus prova que o seu amor grandiosíssimo para com Israel. Deus não admite que coisa alguma arruine o relacionamento que ele estabeleceu com os israelitas e fará tudo para preservá-lo. Por fim, sua fidelidade e misericórdia prevalecerão e seu povo voltará a si, dando-lhe o amor que ele tanto deseja. Ou seja, o Senhor deu esse amor a Israel, esperando que Israel agora viesse aí ter essa reciprocidade, viesse amar ao Senhor de todo o seu coração. E Jesus voltará para buscar o seu povo e o seu povo estará estabelecido, porque nós cremos sim que muitas pessoas ainda se prostrarão aos pés do Senhor, seja eles os judeus ou os gentios, muitos serão salvos ainda. Ponto 3. Oséias para os dias de hoje. Olha que coisa interessante. A história do profeta Oséias nos ensina sobre os limites do amor e o que está para além de suas fronteiras. Faz-nos pensar sobre até onde é possível amar alguém. Ou seja, olha a reflexão que nos traz. O ponto que Oséias, trazendo a representação do amor de Deus, foi capaz de amar aquela mulher que fazia totalmente contrário àquilo que estava planejado. Fazia totalmente diferente aquilo que era do comum de um casal, tá certo? O que Oséias passa, o sofrimento que Oséias enfrenta, está trazendo a representação aí de um sentimento como Deus se sentia, vendo o povo lhe abandonando, podemos dizer assim, buscando outros deuses, não querendo buscar, não querendo comungar com o Senhor. Oséias ilustra uma metáfora do que é o verdadeiro amor, um amor que supera as perspectivas humanas, um amor que tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Esse amor é o amor de Deus para com nossas vidas. Ponto 3.1. O extraordinário amor de Deus.
esse imenso amor, esse amor que não pode ser narrado, não pode ser explicado com palavras humanas. Apesar de tanta infidelidade, idolatria, violência, ainda depois de conscientemente rejeitarem a Deus, o chamado amoroso de Deus se fez ouvir através da mensagem do profeta. Converte-te, ó Israel, ao Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados tens caído. A mensagem poderosa chamando o povo a se arrepender e voltar-se ao Senhor. Havia um futuro de prosperidade reservado para os remanescentes fiéis após o exílio. O Senhor prometeu perdão, renovar sua aliança e derramar bênçãos abundantes. Pessoal, o propósito, o objetivo do cativeiro foi para que o povo viesse ser curado, tratado da idolatria. Continuando, são promessas que apontam para a vinda de Jesus Cristo, que estabeleceu uma nova aliança, um futuro no qual o povo de Israel, ao se arrepender, será chamado filhos de Deus, os filhos do Deus vivo, e desfrutarão das maravilhosas bênçãos de Deus, juntamente com os gentios que se arrependeram, juntamente com nós. O povo de Israel voltar-se-á para Deus. E nós, os gentios que nos convertemos, que nos arrependemos dos nossos pecados e agora servimos ao Senhor, também estaremos juntamente com eles quando Jesus nos levar para o céu, morar no céu de glória, tá certo? Então Deus tem um grande propósito para com nossas vidas também, assim como tem um propósito com o povo de Israel. Continuação em um novo comentário bíblico do Antigo Testamento. Nossa cultura frequentemente descreve o amor em termos de paixão, sexualidade ou cega devoção. Por essas medidas, o amor é pouco mais do que uma atração incontrolável por alguém. Esse tipo de amor busca somente o próprio interesse, acaba quando não é correspondido ou satisfeito. Contrariamente, Deus chamou Oséias para buscar um tipo de amor completamente diferente, baseado numa escolha consciente de comprometer-se com alguém para o benefício desse alguém, mesmo sem saber sua resposta a esse presente. Ou seja, aqui não é aquele amor, desejo carnal, você apenas está desejando aquela pessoa, está apaixonado e acha que é amor, é momentâneo, aí aquela pessoa não te corresponde, você acaba esquecendo, abandonando, não querendo mais. Ou seja, isso foi só um momento de paixão, isso não é o amor. E nós vemos aqui Deus usando a vida de Oséias para beneficiar uma pessoa através da vida dele, que era aquela mulher que estava representando Israel, trazendo o benefício de Deus para o povo de Israel. Foi assim que Deus se comprometeu com Israel. O casamento de Oséias foi uma demonstração do casamento de Deus com a adúltera nação de Israel. Ou seja, a mulher representava a nação de Israel e Oséias estava representando o amor de Deus. E aqui nós vemos uma demonstração do casamento de Deus com esta nação, certo? O seu povo de Israel. E agora 3.2. Um chamado ao arrependimento. O livro de Oséias relata uma história de amor com detalhes constrangedores que passam longe de uma relação baseada verdadeiramente no amor e no compromisso. Base nisso, faz clamores agonizantes e cheio de angústia ao reino de Israel diante da sua situação de terrível apostasia. A dor do profeta ilustra a dor do próprio Deus. Assim como o profeta ansiava trazer de volta a sua esposa adúltera, livrando-o da degradação moral e do pecado, da mesma forma Deus anseiava trazer para junto de si o povo de Israel. Continuando, comentário bíblico Molde. Israel fora infiel, mas o profeta ainda via esperança se ela se arrependesse do seu pecado. Israel tinha caído, literalmente tropeçado. O pecado colocara uma pedra de tropeço em seu caminho.
Israel estivera caminhando na direção do julgamento, que só podia ser desviado através de um completo abandono do pecado e da idolatria e uma volta a Deus e às suas justas reivindicações sobre as vidas do seu povo. Por isso a ordem: convertei-vos ao Senhor. Louvado seja Deus. Ponto 3.3. O desafio de amar outra vez. O resgate de Gomer representa o resgate de sangue que Deus faria por seu povo e, consequentemente, por todos nós, pecadores. A dolorosa experiência de Oséias ilustra o amor de Deus, disposto a perdoar um povo que não queria ser perdoado. A ordem dada ao profeta muda o curso da história daqueles que se encontram afastados e perdidos em seus delitos e pecados. Olha só, pessoal. Essa experiência que Oséias teve estava trazendo uma ilustração desse amor, esse glorioso amor de Deus, que estava ali disposto a perdoar um povo que cada vez mais queria estar distante dele. Trazendo para os nossos dias atuais, Deus está disposto a perdoar todos nós, todas as nações. Mas muitas das vezes o que as pessoas querem? Não querem se aproximar de Deus. Querem cada vez mais se distanciar e afundar em seus pecados. Então aqui Oséias traz essa ilustração que Deus está sempre pronto para perdoar. Continuação. Quando alguém se afasta de Deus, perde claramente a sensibilidade de amar o outro, considerar o outro, honrar o outro, reconciliar-se de verdade com o outro. Sem o amor, isso aqui não acontece. Sem o amor de Deus, nós não conseguimos amar o próximo como a nós mesmos. O pecado afeta o relacionamento com Deus e, em detrimento disso, também o relacionamento com o próximo. Primeiro, quando eu peco contra Deus, eu me distancio do Senhor e isso afeta o meu relacionamento com as outras pessoas. Porque eu deixo de amar, eu deixo de respeitar, eu deixo de perdoar, eu perco essa sensibilidade que eu só encontro através do Espírito Santo de Deus. Continuação, o comentário de Champlin. A esposa adúltera Israel não era muito amorável, nem digna de ser amada. Mas o amor de Deus envolveria Israel tal como Oséias amava a esposa que dele se separara. Foi da vontade de Yahvé que as coisas acontecessem desse modo. Uma grande lição objetiva estava sendo construída. O povo observaria como o profeta lidara com a esposa desviada e se espelharia nela. Talvez essa lição de amor ajudaria a produzir o arrependimento. Olha só, pessoal. Aqui Deus está mostrando mais uma vez, né? Já ficou até corriqueira, que Oséias amava a esposa mesmo sem ela merecer esse amor, mesmo sem ela ser amorável. E Oséias continua amando. E Deus continua amando o povo, a geração, a nação, mesmo nós não merecemos. Tá certo? Quando não há nenhum merecimento, mesmo assim Deus continua a nos amar. E agora nós vamos para a nossa conclusão. O amor de Oséias por sua mulher infiel é como o amor de Deus pelo pecador. Um amor incompreensível, imensurável aos olhos humanos. Não dá para compreender, não dá para mensurar esse amor. Mas que alcançou pecadores que não mereciam tal graça e que hoje podem viver e testemunhar desse amor todos os dias. Ou seja, além de ser um amor imensurável, é um amor incompreensível, é um amor incondicional e é um amor a qual Deus dedicou a amar pecadores que muitas das vezes não quiseram sequer se aproximar do Senhor. E Deus ali insistindo, alcança, e hoje são pessoas que vivem a testemunhar desse amor todos os dias. E os meus agradecimentos, agradeço a Deus por essa oportunidade, agradeço a você que é inscrito, a você que é inscrita, a Gabi Menê, minha esposa, aos familiares, aos amigos, a Betel por a revista da EBD maravilhosa e a YouTube que nos proporciona essa oportunidade de estar levando essa aula até você aí. Então,
não se esquece, se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha essa aula com mais pessoas e até a nossa próxima lição. Que Deus em Cristo Jesus abençoe e vos guarde.